a elaboração ou, né, alteração ou alteração da proposta é um processo bastante dinâmico, o qual deve ser criteriosamente sistematizado a fim de que as informações não se percam e se chegue ao produto final, que é um documento com teor de proposta. A redação final. A redação final, eu vou falar aqui vários tópicos que devem conter na redação final. E a partir desses tópicos aqui, a gente vai distribuindo para as equipes de trabalho o que será feito aqui. Histórico e identificação da instituição de ensino e da entidade mantenedora. Aqui, essa entidade mantenedora, como eu disse para vocês, que eu retirei do Conselho Estadual de Educação, é para as escolas particulares, né? Texto objetivo que permita situar historicamente a escola e revela as seguintes informações. Lembra que eu falei que a escola que tem proposta, mesmo que essa proposta esteja no conselho, vocês não localizem, mas é bom que vocês peguem no conselho e tirem uma cópia da proposta do conselho. Nome da escola, interesse, nome da mantenedora, se tiver, não tem, né? Etapas de ensino oferecidas. Gente, etapas de ensino oferecidas. Educação infantil, aí você coloca a divisão. Ensino fundamental, você coloca a divisão. E educação de jovens e adultos. Nunca esquecer da educação de jovens e adultos. Os atos legais, quais são os atos legais? O que você tem na sua escola de ato legal? Ato de instalação da escola, os atos do Conselho Municipal de Educação, autorizando o funcionamento da sua escola, não é isso? A própria portaria do diretor garantindo que essa pessoa lá está fazendo isso, né? B, fins e princípios norteadores. Um ideário que revele as concepções de homem, de sociedade, de educação, da função social da escola, etc., que embasará todas as ações de todos os segmentos da escola. Para tanto, é importante a coletividade se perguntar que tipo de sociedade queremos, e aí você vai fazendo essas perguntas para o grupo que você está, e eles vão respondendo oralmente, e a gente escreve, e depois vê se isso bate com o que está lá do Conselho Municipal, do currículo de autos, e aí, se não tiver, acrescenta alguma coisa. Qual o perfil de homem cidadão que desejamos formar, com que valores, qual é o papel da escola numa sociedade. Letra C, diagnóstico e análise da situação da escola. Todo projeto pedagógico deve partir de um diagnóstico da escola, de tal forma a revelar os aspectos positivos e aqueles que requerem mudança. E aqueles que requerem mudança, eles devem ser muito bem escritos, analisados, porque é a partir desses aspectos que requerem mudança que nós vamos traçar as metas e as ações dessa proposta. Responder, dentre outros, esses questionamentos que estão aí, tá? Exemplos de problema, por isso que eu passei, porque eu já tinha colocado aqui alguns exemplos de problemas. Baixo rendimento dos alunos, inadimplência, que é a falta de pagamento, né? Isso, como eu falei, que aqui só é um documento na íntegra do Conselho Estadual de Educação. Segurança, altos índices de evasão e repetência, defasagens, idade séria, aluno pouco motivados, pouca participação da família, da comunidade, professor despreparado, escassez de recursos, professores cansados, dificuldades agora. Nós temos que colocar dificuldades agora em tempo de pandemia, quais são? E aqui é ótimo para atualizar esse momento, né? Letra D, definição dos objetivos educacionais e metas a serem alcançados. A partir da formação e da análise da situação da escola, formulam-se seus objetivos, quais darão a alma ao projeto pedagógico e rumo às ações, né? Importantíssimo a gente, a partir do diagnóstico, traçar os objetivos. Os objetivos e metas, além de claros e precisos, devem expressar o fim a que a escola se destina, o norte para todos os segmentos e organismos escolares, o que imprimirá unidade e continuidade às suas ações. Nessa fase, é importante perguntar: qual a razão de ser de nossa escola? Que corresponde à definição de missão da escola,
formar o cidadão ético, crítico, solidário, autônomo e feliz, por exemplo, né? Sempre essa questão de formar o cidadão ético, crítico, solidário, mas há uma necessidade de discutir o que é isso e como isso deve ser, por exemplo, transformado em metas e ação. Seleção das ações. Para cada objetivo e meta definido, deve o coletivo da escola selecionar a ação ou ações que mais favoreçam o seu alcance, redigindo-as de forma clara e objetiva, tendo ao mesmo tempo o cuidado de destacar aquelas que são mais emergenciais e os responsáveis pela sua execução, além de atentar para que sejam exequíveis. Ao definir as ações, a escola poderá agrupá-la por tema ou conforme sua natureza, né? Por exemplo, ações com relação, eu vou dar um exemplo ali que está ali no objetivo, né? Felicidade. Qual as ações que nós vamos trabalhar para favorecer, para proporcionar a felicidade dos nossos alunos dentro do nosso espaço? Eu estou rindo porque a gente nunca pensa nisso na escola, né? E ações no campo da educação, que é a formação de professores, por exemplo. Como é a formação, né? Eu acho esse ponto de formação de professores a coisa mais importante que a escola deva, uma das mais importantes, retificando, é uma das mais importantes. Por quê? Porque, às vezes, a escola não se preocupa com a formação, né? Acha que isso é uma responsabilidade única e exclusiva da Secretaria de Educação, e não é. Até porque, raciocine comigo, a Secretaria ela trabalha com a formação das grandes temáticas, planejamento, né? Mas você detectou na sua escola, dentro do planejamento, por exemplo, que os professores não estão trabalhando muito bem geografia, eles não estão entendendo como que aquele planejamento que foi trabalhado na Secretaria de Educação, pela Secretaria, com a Secretaria, o professor não está conseguindo desenvolver a contento, para além das aulas expositivas, o que está proposto ali, por exemplo, em geografia. Então, é nesse momento, nessa especificidade, que entra a formação em geografia, por exemplo. E tem outras escolas que desenvolveram muito bem, tá? Então, só dando o exemplo de como você, com o olhar de que a formação do professor é importante, você pode trabalhar isso. Ações no campo das atividades desportivas e culturais, isso é muito, né, importante. E a organização curricular, tá? A organização curricular, mais uma vez, eu enfatizo, está no currículo de aulas. Aqui nós não vamos, só vamos pegar do currículo e trazer para a proposta, porque esse currículo já foi feito de uma forma democrática, como eu já falei para vocês, né? Forma de gestão administrativa e pedagógica da escola. Aqui nós temos que ver como que é definida essa forma da gestão administrativa e como é que a escola realiza essa gestão administrativa e pedagógica da escola.